Olá, crianças! Tudo bem? Como vocês estão? Como foi a semana? Tá tudo bem? Estão com saúde? A tia já estava ansiosa para essa aula de hoje, porque hoje a gente vai aprender muitas coisas. E o nosso tema hoje é Buscando uma Vida com Deus. E antes de começar, vamos orar? Vamos fechar os olhos e falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada por esse dia. Obrigada pela escola dominical. Obrigada porque o Senhor nos salvou. Obrigada porque temos a vida eterna. Ó Pai, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus tão bom que nos ensina. O Senhor nos deu a Bíblia para aprendermos mais de Ti. Ó Pai, eu te peço pelas crianças da nossa igreja, cada dia mais elas cresçam no conhecimento do Senhor. Te peço também pela todos os brasileiros, por todos que têm sofrido com essa pandemia. Te peço que o Senhor esteja cuidando dos doentes e dando sabedoria aos nossos governantes. Meu Pai, perdoa os nossos pecados. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Vocês sabem identificar uma nota de R$ 100 verdadeira de uma nota falsa? Vocês sabem o que tem de diferente numa verdadeira que mostra que ela realmente é verdadeira? Eu pesquisei algumas informações a respeito do que é uma nota verdadeira, quais as características que ela tem para identificar que ela é verdadeira. Então, por exemplo, existe um fio, né? É um fio que fica dentro da nota, né? Bem aqui no meio. Existe também como se fosse um quebra-cabeça aqui nessa região. Em alguns locais está escondido o número da cédula, né? 100, por exemplo. Então aqui, tá vendo que se você perceber, está escrito 100? E aqui também no verso, também está escrito 100. Além disso, tem algumas regiões que tem alto relevo, tem alguns números de identificação. Então essas são algumas características que mostram que a nota é verdadeira. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha no caixa de um supermercado, quando ela recebe uma nota de R$ 100, que é uma nota mais alta, né? Ela dá uma olhadinha para ver se aquela nota é verdadeira, né? Para ver se ela não está sendo passada para trás. E será o que tem a ver o que a tia está falando com nota verdadeira e nota falsa com que a gente vai aprender? Vamos lá? Na aula passada, a gente estudou a carta escrita por Pedro, a primeira carta escrita por Pedro. A gente relembrou quem era Pedro, né? Que Pedro foi um daqueles apóstolos que, quando Jesus anda sobre as águas, todos os outros discípulos que estão no barco ficam com medo e Pedro pergunta para Jesus, né? Se tu és mesmo Senhor, que eu ande também sobre as águas, né? Então, é esse Pedro que está descrito nessa história na Bíblia, é esse Pedro que escreve a primeira carta de Pedro. E a gente comentou também que essa carta foi escrita por Pedro. Pedro estava em Roma, e Roma era governada por Nero. E Nero era um governador que não gostava dos cristãos. E Nero incendiou uma parte da cidade e colocou a culpa nos cristãos. Então muitos cristãos tiveram que fugir de Roma e foram morar em outras regiões, né? E a primeira carta de Pedro, o que ele faz? Ele encoraja esses cristãos que estavam sendo perseguidos. E será que Pedro só escreveu essa carta? Será que ele escreveu outra carta? Escreveu. Ele escreveu a segunda carta de Pedro. E além da segunda carta de Pedro, existem vários livros no Novo Testamento que são cartas, né? Por exemplo, a gente tem Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. São todas cartas escritas
Essas que eu falei foram todas escritas por Paulo, né? E além de Paulo, tem outras pessoas que escreveram essas outras cartas. E por que será que essas cartas se tornaram parte da Bíblia? Eu vou fazer 3 perguntas para vocês. Vamos ver se vocês vão acertar. Para deixar a Bíblia maior, para conhecermos mais personagens, para aprendermos as mesmas coisas que os cristãos naquela época aprendiam. Qual é a melhor resposta dessa? Dá um tempinho para vocês pensarem. Bom, quem respondeu a última, né? Para aprendermos as mesmas coisas que os cristãos naquela época aprendiam. Não só as mesmas coisas, né? Mas também outras coisas, né? Mas essa é a melhor resposta que a gente tem para essa pergunta. Então, hoje a gente vai estudar a segunda carta de Pedro e a gente vai estudar os versos 1 a 11 do capítulo 1. E será por que Pedro escreve essa carta? Será que era pelo mesmo motivo que ele escreveu a primeira carta de Pedro? Não foi. Dessa vez, Pedro estava preocupado com os falsos mestres. Quem eram esses falsos mestres? Eram pessoas que estavam ensinando aos cristãos coisas totalmente contrárias àquelas que Pedro já tinha ensinado, né? Eles eram pessoas que iam contra os ensinamentos de Deus, que não acreditavam, que distorciam, né, todos os ensinamentos que Pedro fez, e também que os outros discípulos fizeram. Então, ele estava muito preocupado porque esses cristãos, se eles não estudassem bem a Bíblia, eles podiam começar a acreditar nesses falsos mestres. Então, Pedro escreve essa carta para alertar os cristãos que eles deveriam estudar e conhecer bem a Bíblia para eles não caírem na conversa dos falsos mestres. E a gente vai ler esses versos e eu chamei 3 amigos nossos para nos ajudar. Vamos lá. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Por estas coisas existindo em vós, e vós aumentando fazem com que nós não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 1, 5 a 8. Coisa que aqui estas coisas não estão presentes, e certo vem só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Portanto, procedemos assim, não tropeçareis
em tempo algum suprida a entrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo Pedro 1, 9-11. Bom, crianças, nós lemos uma parte da segunda carta de Pedro, né? A gente leu do capítulo 1, do versículo 1 a 11. E será que Pedro quer ensinar pra gente com essa carta? O que a gente pode aprender com parte dessa carta que a gente leu? Vamos lá? Pedro fala dos privilégios de serem salvos. O que são privilégios? Privilégios são vantagens. Então, Pedro descreve nessa carta quais são as vantagens que a gente tem, não só a gente agora, né, nós, mas aquelas pessoas que receberam essa carta, quais as vantagens de serem salvos? Primeiro ponto, eles foram escolhidos por Deus para acreditarem em Jesus e serem salvos. Então, essa carta foi escrita para os eleitos. Ela não foi escrita para qualquer um. Elas foram escritas para os cristãos, para aqueles que Jesus escolheu, né, para ter a vida eterna. Segundo ponto, o poder de Deus estava com eles e os ajudava a obedecer e viver como agrada a Deus. Deus dá esse poder de nos ajudar a obedecê-lo? Dá. Sem isso, a gente nunca ia obedecer a Deus, né? Então, as pessoas salvas, elas recebem de Deus essa ajuda para obedecê-lo e viver de forma que o agrade, né? Viver de forma piedosa. Terceiro ponto que essa carta nos ensina. Esse povo para qual ele escreveu, eles tinham comunhão, ou seja, eles podiam se relacionar com Deus. O que é relacionar com Deus, né? É poder conversar, é poder ler a Bíblia e entender o que está escrito, é ter intimidade com Deus, né? O quarto ponto, eles tinham a promessa da vida eterna, né? Como eles foram escolhidos por Deus, eles foram eleitos, eles tinham a promessa de uma vida eterna com Deus depois da morte. Então essas são as vantagens que Pedro descreve nessa carta para aqueles que são salvos. Vamos ver outras coisas que Pedro nos ensina nessa carta? Pedro ensinou que para saberem o que era certo e o que era errado, eles precisavam crescer no conhecimento de Deus e de Jesus. Olha só, para a gente saber o que é certo e o que é errado, a gente depende do poder que Deus nos dá, mas nós também temos que conhecê-lo, nós também temos que nos esforçar para isso. E como que a gente cresce no conhecimento de Deus e de Jesus? Como será que isso acontece? É simples, mas é necessário esforço. A gente cresce no conhecimento de Jesus de duas formas: lendo a Bíblia e orando. E a gente lê a Bíblia em casa, no nosso culto doméstico, com o nosso papai e a mamãe, ou se você já sabe ler, você já lê sozinho. A gente lê a Bíblia também na igreja, na hora do culto, na escola dominical. A gente ora em casa, antes das refeições, antes de dormir, no acordar. A gente pode orar a qualquer momento, né? A gente pode orar na igreja também. Então, basicamente, é através dessas duas formas: ler a Bíblia e orar, né? A gente lê a Bíblia, a gente tem conhecimento de Deus, a gente aprende aquilo que Ele nos ensinou, a gente aprende a respeito das promessas dele para nós, a gente aprende a respeito do caráter de um cristão. E orando, a gente fala com ele, a gente tem comunhão, a gente pode falar da nossa dificuldade em entender a Bíblia, a gente pode pedir pelas nossas dificuldades diárias, né? Pelas nossas dificuldades na escola, pela nossa saúde. Então, é através da leitura bíblica e da oração
que a gente cresce no conhecimento de Deus. E esse crescimento é diário. E é desde que você nasceu até você morrer. A cada dia a gente aprende mais de Deus. Vocês lembram daquela música? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Gente, ela faz um resumo de como a gente cresce em conhecimento de Deus e de Jesus, né? Que é lendo a Bíblia e orando. Outro ensinamento de Paulo é que devemos estar fortalecidos na fé e no conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo para podermos viver uma vida cristã frutífera, né? Não adianta só a gente ir à igreja, a gente ir no acampamento, a gente assistir a aula, né? A gente tem que conhecer a Deus também sozinhos, né? Em casa, lendo a Bíblia. Para quê? Para a gente ter uma vida cristã frutífera. O que é uma vida cristã frutífera? É uma vida cristã com valores cristãos que mostrem que a gente é cristão, né? Uma vida cristã que testemunhe para os nossos amigos a respeito do que Jesus fez por nós, a respeito da salvação, a respeito dos ensinamentos bíblicos, né? Isso que é uma vida frutífera, é uma vida de testemunho de Deus, uma vida que seu amigo olha para você e vê que você é diferente, vê que você é um cristão, vê que você tem valores, ele consegue ver a sua fé, né? E tem um versículo que eu gosto muito, que está lá em 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Olha só que interessante essa comparação com o atleta. O atleta, para ele ser um bom jogador, né, por exemplo, ele tem que treinar bastante, ele tem que ter uma dieta certinha, ele tem que malhar, né, ele tem que ir para academia, ele tem que treinar. E quanto mais ele treina, quanto mais ele tem conhecimento no futebol, por exemplo, mais ele ganha os torneios, né? Então, quanto mais ele tem domínio do futebol, ele alcança uma coroa, né? Ele alcança uma medalha. Mas essa medalha é corruptível, né? Ou seja, ela tem um valor passageiro, né? Ela não tem um valor eterno. Mas quando nós conhecemos a Deus e quando nós buscamos ter uma vida de intimidade com Ele, quando a gente busca aprender mais, ler mais a Bíblia, orar mais, a gente tem uma coroa incorruptível. A gente tem uma coroa que vale muito, que não tem assim como medir o valor dele, né? O valor desse tesouro, dessa coroa. Então, a gente tem sempre que lembrar que para a gente ter essa coroa incorruptível, a gente tem que ter fé, a gente tem que buscar a Deus, a gente tem que ter uma vida frutífera, né? A gente tem que estar em comunhão com Deus e aprendendo dele e lendo a Bíblia. E isso é muito importante, né? Isso que vai fazer diferença na nossa vida, isso que mostra a diferença de nós para as outras pessoas, né? E também, outra coisa que Pedro nos ensina é a respeito das qualidades que os cristãos deveriam ter para sim mostrar que eles eram verdadeiros cristãos, né? Então, a tia comentou no slide passado a respeito dos valores cristãos, né? Então, quanto mais você conhece a Deus, mais você se mostra um verdadeiro cristão. E quais são essas qualidades que a gente deve ter como um cristão verdadeiro? A gente tem que exercitar a fé dada por Deus, né? E como que é isso? Como que é exercitar a fé? Por exemplo, a gente está nessa situação difícil, né, de pandemia. E eu lembro que no início da pandemia a tia estava muito preocupada com o que ia acontecer, estava preocupada com a minha irmã que é médica. E o que eu fiz, né? Eu fui ler a Bíblia, eu fui orar, eu fui entregar o problema para Deus cuidar.
Então eu tive que exercitar minha fé, eu tive que confiar que Deus é soberano e tá no controle dessa situação, né? Então isso que é exercitar a sua fé. É quando você está com algum medo, está com algum temor, está com alguma dificuldade, e você entrega isso para Deus, né? A gente entrega esse nosso problema. Então, isso é exercitar a fé. Outra qualidade é excelência moral. Nome difícil, né? O que é excelência moral? É ser honesto, ser educado, ser gentil, fazer o bem. Então, quando a gente tem essas características, a gente demonstra que nós somos verdadeiros cristãos, né? Outra qualidade, outra característica. Nós temos que ter conhecimento de Deus. Quanto mais conhecimento de Deus, mais a gente demonstra que nós somos cristãos verdadeiros, né? Outra característica, domínio próprio. O que é domínio próprio? É não agir por impulso em algo errado. Por exemplo, você está na escola e um colega seu te deu um tapa. Aí você vai e dá um tapa nele? Não. Isso é não ter domínio próprio. Domínio próprio é assim, alguém fez alguma coisa com você e você não dá um troco, você espera, você se acalma, aí depois você conversa com ele, conversa com a sua professora, né? Mas não revida, né? Isso é domínio próprio, é controlar seus sentimentos, né? Para você não ter um impulso negativo. Outra característica, perseverança. O que é perseverança? É persistência, né? É você saber que aquilo é certo e você continuar fazendo aquilo de forma correta, né? Então, é persistência no acordar cedo e orar, persistência em estudar a Bíblia, persistência em querer fazer as coisas certas. Isso, né? Isso é uma qualidade do cristão. Outra característica é a piedade. Que a tia já comentou que piedade é viver como agrada a Deus, né? Seguindo os ensinamentos bíblicos. Outra característica, fraternidade. Fraternidade é o amor aos irmãos da igreja e aos irmãos da sua família, né? Outra característica é o amor de forma geral, né? O amor a Deus, o amor ao próximo. Então, Pedro ensina também que o cristão, ele tem essas características. E quanto mais ele conhece a Deus, quanto mais ele estuda a Bíblia, mais essas características vão sendo naturais na vida do cristão, né? Então, olha quantas coisas Pedro nos ensina nessa carta. Pedro fala em sua carta que as pessoas deveriam ter um pleno, completo conhecimento sobre Jesus. Isso é o que fica assim, de mais importante nessa carta. Lembra quando a gente começou a lição, que eu te dei o exemplo da nota verdadeira e da nota falsa? O que significa isso com tudo que a gente falou? Para a gente não ir na conversa dos falsos mestres, né? Para aqueles cristãos não acreditarem nos ensinamentos falsos, eles tinham que conhecer o verdadeiro, ou seja, eles tinham que conhecer a Bíblia para eles não acreditarem na mentira. E na nossa vida diária, será que de vez em quando a gente acredita naquele amiguinho que chega e conta uma história nada a ver pra gente e a gente começa a acreditar nele? Por exemplo, um amigo conta uma mentira, fala que, nossa, Jesus não existiu nada, isso é tudo balela, sabe? Você acredita em besteira. E você vai acreditar no amigo? Não, você vai falar para ele, não, Jesus Cristo é real, Jesus Cristo nasceu, morreu por mim, é meu salvador. Então você não tem que acreditar na conversa mentirosa tipo essa, né? E então esse ensinamento serviu tanto para os cristãos daquela época, né, a respeito dos falsos mestres, como serve para nós hoje. Hoje é importante que a gente conheça a Bíblia para a gente não acreditar em mentiras que outras pessoas contam, né? Não só pastores, né? Tem igrejas que contam muitas mentiras, né? Mas também amigos nossos, professores de escola, né? Muitas vezes os professores da nossa escola não são cristãos e nos ensina coisas que não são de acordo com os ensinamentos bíblicos. E a gente vai acreditar neles? Não. A gente vai acreditar na Bíblia, né? A gente vai falar para eles qual é a verdade.
Então, você conhece a Jesus? Você tem intimidade com ele? Você já sabe tudo sobre Deus e sobre Jesus? Você já sabe tudo que tem na Bíblia? Olha, eu vou falar por mim. Cada dia que passa, eu aprendo mais da Bíblia. Cada domingo que eu leio a lição de vocês, eu aprendo mais. Cada dia que eu oro, e eu vou tendo mais intimidade com Deus, né? Então, não tem fim. Estudar a Bíblia não tem fim. E como que você conhece um amigo seu do prédio, um amigo seu da escola? Não é conversando com ele? Não é tendo intimidade com ele? Então, para conhecer mais a Jesus, a gente tem que orar, a gente tem que conversar com ele, a gente tem que estudar a Bíblia que conta a respeito da vida dele, a respeito do que ele fez por nós, a respeito de tudo, né? Então, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais a gente conhece a Deus, conhece a Jesus. Então, para aprender sobre Deus e sobre Jesus, eu preciso ouvir o que a Bíblia ensina sobre eles todos os dias. Tem que ser diariamente. Devo também orar. Quando leio a Bíblia, Deus está falando comigo e me ensinando. Quando oro, estou falando com Deus sobre minhas dificuldades e pedindo ajuda para fazer o que é certo e agradar a Deus. Se soubermos e conhecermos o que é verdadeiro, o que é verdadeiro que está na Bíblia, conseguiremos perceber os ensinos falsos que as pessoas que não acreditam em Jesus querem nos ensinar. Olha que importante, né? Por isso é importante a gente conhecer a Bíblia e cada dia mais a gente ler e orar. E o versículo para memorizar é o mesmo da aula passada, né? Que está lá em Atos 1:8. Eu vou ler e vocês leem também. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vocês sabem o que é testemunhas, né? Testemunhas são aquelas pessoas que relatam um fato, que presenciaram ou souberam, né? Então, por exemplo, se você vê um colega colando, aí depois sua professora pega e te chama, fala assim, alguém na sala colou? Aí você viu o seu amigo que estava colando. Então você vai testemunhar para sua professora aquilo que você viu, né? Algumas vezes a gente não vê, mas a gente sabe, né? Outras pessoas nos contam, né? Então a gente tem conhecimento. Então o que o versículo está falando? Que nós receberemos poder, né? Quando o Espírito Santo está em nós, e sereis testemunhas, né? Nós seremos testemunhas de Deus. Por quê? Porque nós conhecemos, nós sabemos dele. E nós vamos ser testemunhas deles, nós vamos falar em todos os cantos, né? Até os confins da terra. Tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu coloquei o mapa aqui do lado para vocês verem, né? Então, Jerusalém era a capital da Judéia, Samaria estava ao norte, era uma outra região, e os confins da terra são todas as outras regiões, né? Então, a gente precisa testemunhar de Deus, de Jesus, para todo mundo. Então, é isso que o versículo está nos ensinando. E eu gostaria que vocês lessem esse versículo e decorassem. Porque é uma forma também da gente aprender mais a Bíblia, né? É decorando os versículos, que vai nos ajudar quando a gente tiver em alguma dificuldade. Bom, a atividade de hoje. A tia fez uma atividade legal. Seguinte, vocês vão pegar uma folha, vão fazer uma escadinha e o número de degraus vai ser a idade de vocês. Então, por exemplo, se você tem 7 anos, você vai fazer uma escadinha com 7 degraus. E para cada degrau vai ser a sua idade. Então, por exemplo, 1 ano, 2 anos, 3 anos e assim por diante. Em cada ano da sua vida, você vai escrever aquilo que você aprendeu sobre Deus, sobre Jesus, aquilo que você aprendeu da Bíblia. Então, quando você tinha 1 ano, por exemplo, o que você sabia da Bíblia? O que você sabia de Deus? Você sabia, por exemplo, que Deus criou o sol, a terra,
a lua, né? Quando a gente está lá no berçário, a gente aprende isso. No segundo ano, você já está com uns 2 aninhos, né? O que você vai aprender? Você vai aprender que Deus criou tudo, né? Ou outras coisas. Você pode aprender, você pode lembrar, né? Talvez. Eu já não lembro mais o que eu aprendi com 2 anos, mas talvez você lembre. Com 3 anos, você já aprendeu que Deus mandou Noé construir uma arca que ele obedeceu. Né? Você já sabe que nós devemos obedecer a Deus, que nós devemos obedecer papai e mamãe. E assim por diante, com 4 anos. O que você aprendeu na Bíblia com 4 anos? Com 5, com 6, com 7. E essa vai ser sua atividade. Eu estava pensando a respeito disso e eu não lembro o que eu aprendi quando eu era tão novinha, né? Mas eu lembro que com 10 anos eu tive consciência dos meus pecados, né? Então, com 10 anos eu entendi que realmente Jesus morreu na cruz por mim, né? Ele me converteu com 10 anos. Eu lembro muito bem disso. Eu lembro também, quando eu tinha 12 a 16 anos, o que eu mais aprendi na Bíblia, o que eu mais gostava de fazer era evangelizar, era falar de Deus para as pessoas. Então, eu fazia isso muito com os meus amigos da igreja. Aí depois, assim, mais recentemente, né, porque a gente não para de aprender a Bíblia, eu aprendi muitas coisas. Há uns 3 anos atrás, eu fiz um curso e eu aprendi muito qual era o papel da mulher cristã no casamento e no mundo de forma geral. Isso foi muito legal, ter esse conhecimento. Eu aprendi também, eu tenho aprendido assim constantemente a respeito da soberania de Deus, né? E a respeito da minha responsabilidade. Então, crianças, não achem que vocês já sabem tudo da Bíblia, porque a tia já é bem mais velha que vocês, até hoje eu estou aprendendo. Então, você vai aprender bastante ainda e estude. Leia a Bíblia e faça. E para terminar, o que nós vamos fazer? Vamos orar. Vamos lá? Todo mundo de olho fechado? Ô Pai, obrigado por essa aula, obrigada pelos teus ensinamentos, obrigada porque o Senhor é um Deus tão bom e nos dá poder, nos dá forma de entendermos a tua palavra. Ó Pai, que cada criança aqui tenha cada dia mais vontade de te conhecer, vontade de estudar a Bíblia, vontade de orar, vontade de ir à igreja. Ó Pai, que isso seja real para elas, para os seus pais, para os professores, para mim também, ó Pai. Ó Pai, muito obrigada por tudo que lemos e aprendemos. Perdoa os nossos pecados, que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau, crianças. Até logo. Bom domingo para vocês. Um beijo.